é sua. Outro abraço. Eu gostei do boa noite. Você vai falando esse bom, já você vai fazer essa palestra. Ah, é tão bom pra gente, né? Eu fico feliz demais quando a gente pode escutar estudos de outros amigos, é tão bom. Ai, que coisa boa, meu Deus. Vamos lá de novo, né? 1, 2, 3. Boa noite. Oh, meus amigos, muito boa noite para todos vocês, para todos nós. Abençoe-nos uma vez mais Jesus, sempre Ele, né? Como sempre o faz. E que mais uma vez a gente possa guardar com muito carinho essas sementes divinas que o Evangelho nos oferece, para que elas possam se multiplicar no nosso coração, nas nossas mentes, se multiplicando em frutos assim de muita paz, de esclarecimento. E eu acredito que, acima de tudo, de incentivo para que a gente possa continuar, no nosso move on, da nossa vida diária, a gente possa continuar em direção ao nosso destino abençoado, que é encontrar nós mesmos cada vez mais iluminados, cada vez melhores, cada vez mais em paz. Meus amigos, eu queria começar essa nossa conversa especial de hoje, fazendo um convite a vocês para que nós pudéssemos voltar exatamente em uma das lindas passagens do Evangelho de Jesus. Nesses momentos incríveis, vivenciados na Palestina distante, mas que venceram o tempo, venceram todas as barreiras do esquecimento humano e chegam até nós cada vez mais vivos, cada vez mais intensos, nos convidando a refletir a respeito dos seus mais profundos ensinamentos. Jesus, assim como nos conta os amigos que registraram essas histórias, os evangelistas, Jesus seguia com aquele séquito, com aquela quantidade enorme de pessoas que o acompanhava. Vale lembrar que Jesus andava a pé, na época não tinha, trem, metrô, não tinha nada disso. Então as caminhadas na Palestina, elas eram longas. Aquela multidão que se acotovelava, literalmente falando, para se aproximar de Jesus, tinha fome, sede. Tenta imaginar você caminhar numa Palestina com 45 graus à sombra. É que a gente às vezes não para poder pensar nisso, Era uma situação, fisicamente falando, muito complexa. Então era um povo sofrido, dolorido e ao mesmo tempo com questões físicas. Então um povo muito irritadiço, em sua grande parte. E eles estavam tentando entender quem era Jesus. Então, naquela região, quando Jesus ia passando, e se aproximava a mensagem, que Jesus está vindo, Jesus de Nazaré, o Galileu está se aproximando. Todos aqueles que de alguma forma nutriam algum tipo de esperança de que esse Cristo, que até então eles não conheciam direito, pudesse trazer algum milagre, algo extraordinário, eles tentavam se colocar no caminho de Jesus, vencendo o bloqueio da multidão que o encaminhava. Agora, tenta imaginar essa cena. Se você andasse, tivesse saúde, tivesse bem em toda a sua forma física, já não era fácil encostar, estar perto fisicamente de Jesus. Agora imagina você cego, literalmente, sem enxergar nada, sem ter a menor noção para onde ir. Olha que situação mais complexa. E é nesse contexto que nós vamos encontrar o famoso cego Bartimeu do Evangelho. Jesus vinha com os seus discípulos e, passando na região no qual se encontrava Bartimeu, ele, ao escutar, meus amigos, que Jesus iria passar, imediatamente se pôs a postos, e falou assim: meu Deus, eu preciso chamar a atenção dele. Quem sabe ele olha para mim, quem sabe ele me cura, quem sabe ele tem algo para poder me dizer. E Bartimeu era um desses cegos que vivia ali no meio comum do dia a dia. Então as pessoas estavam acostumadas a vê-lo todos os dias nas ruas pedindo esmola. Então já nem ligavam mais, já fazia parte da paisagem comum ali do cotidiano, Então, de repente, aquela multidão se aproxima e eles começam a falar: ele vem aí, ele está chegando. Então Bartimeu só tinha um recurso para chamar a atenção de Jesus: gritar. E então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada. E Jesus vai passando, e ele entra em desespero, e grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada.
E naquele momento o povo fica impaciente com Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Xingam ele, tá lá. Xingam ele, fica quieto, cala a boca, fica calado. E ele não se detém. Parece que tinha alguma coisa dentro dele que fazia com que ele sonhasse, acreditasse que era possível, apesar daquela limitação momentânea, chamar a atenção de Jesus. E eis que algo acontece. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Epa! Jesus para. Jesus para. Imediatamente Jesus, ao parar, olha para os discípulos e fala para eles: tragam-no até mim. Então eles vão até Bartimeu. Bartimeu sentado no chão, cego. E fala: levanta-te e anima-te, porque ele quer te ver. Bartimeu ficou todo animado, todo feliz. Então chegou perto de Jesus. E aí vem a parte que eu acho mais fantástica dessa história, né? Jesus olha para Bartimeu e fala assim: que queres que eu faça? Gente, cá para nós. Jesus, o espírito mais perfeito que já pisou na Terra. Nosso criador divino do nosso planeta. Há quem diga que dos Cristos cósmicos, cuidando de 4 planetas em evolução, não só a Terra. Jesus, com a sua capacidade extraordinária de amor, que andou sobre as águas, que multiplicou os pães, os peixes. Jesus que venceria o mundo dos mortos. O mesmo Jesus. Você acha que ele não sabia o que um cego de nascença queria dele, na frente dele? Senhor, o que queres, né? Por favor, o que queres? Aí ele vai e pergunta para Bartimeu, né? O que queres que eu faça? É lógico que ele sabia que Bartimeu queria que Jesus o curasse. Mas por que ele pergunta? Prestem atenção nesse detalhe. Por que é que ele pergunta? E ele fez isso em vários outros momentos. Era necessário a ratificação daquele que deseja melhorar, para que seja humilde perante Deus e fale: eu quero, eu estou pronto, eu não meço esforços, eu estou aqui, eu não vou desistir. A mensagem é nítida, meus amigos, ia passar para a eternidade. É lógico que Jesus sabia que tudo aquilo que ele viveu lá ia estar sendo contado 100, 200, 1000 anos, 2000 anos depois. É óbvio que ele sabia. É óbvio que ele sabia que aqui estaríamos falando disso como em vários outros lugares. Nada do que o Cristo fez foi por acaso. Então, óbvio que Bartimeu fala para ele: Senhor, quando ele pergunta: o que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. E imediatamente Jesus aquece e Bartimeu volta a ver. Eu acho essa passagem extraordinária, por vários motivos. Vamos voltar nela um pouquinho, para a gente estudá-la? Primeira parte dela. Jesus está passando com a multidão. Jesus, na onisciência que lhe cabia, naquela possibilidade que só ele, Deus, tem condição de saber, é lógico que ele tinha conhecimento, de quem estava ali ao seu redor. Veja que coisa. Já aquela multidão, Bartimeu grita da primeira vez: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Por que Jesus não parou? Ele não escutou? Mas por que ele ia escutar na terceira e não na segunda ou na primeira? O barulho era o mesmo. Tinha um monte de gente ao seu redor. É óbvio que Jesus sabia que Bartimeu estava ali. E Bartimeu insiste. E ele não para. Parece que Jesus está deixando a mensagem clara. Não adianta você ter uma fé pueril, uma fé meia boca, uma fé fogo de palha. Não adianta ser como os túmulos caiados, que são bonitos por fora e podres por dentro. Pessoas que falam de Deus da boca para fora, mas não têm estrutura interna. Não se esforçam, não têm merecimento, não têm profundidade, não têm raiz. Não é de religião, é de religiosidade que o Cristo falava. É de espiritualidade. E veja que Bartimeu não desiste. Ele vai lá: Senhor, estou aqui, E aí Jesus insiste, imagina, para um cego. Vamos, diga. Imagina, você está na frente de um cego. Bora, fala. O que você quer que eu faça? Parecia que desafiava, Bora, repete. Imagina uma pessoa que está morrendo de fome. Você tem um supermercado, um restaurante. Você é o dono. A comida está cheirosa, quentinha. E a pessoa está ali morrendo de fome na tua frente. Você fala: pois não? O que você deseja? Nada, só bater papo. Porque é necessário, meus amigos, que a gente demonstre de corpo e alma o desejo da nossa alma, da nossa vida. E muitas vezes a gente não faz isso, e o que é pior, a gente acha que está fazendo.
No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, que é o capítulo referente à prece, nós vamos estudar os mecanismos de ação da prece. E Allan Kardec, de maneira muito sábia, questiona a espiritualidade superior exatamente sobre esses mecanismos intrincados da prece. E a gente vai aprendendo que a prece viaja na velocidade da luz, muito maior até, porque pela velocidade do pensamento, através do fluido cósmico universal. E aí tem um determinado momento que sabiamente é postado, é colocado. Por que que nós precisamos rezar, conversar com Deus? Nunca parou para pensar nisso? Não sei se você já estudou essa parte do Evangelho, mas quem não estudou nunca parou para pensar nisso? Ora, Deus não sabe o que você pensa, o que você sente? Deus não é onipresente, onisciente? O Senhor da vida não conhece as nossas necessidades? Então, para que a gente tem que parar para pedir alguma coisa para Ele? Que a colocação é clara. A gente não para, meus amigos, para pedir algo a Deus, porque Ele precisa ouvir. Nós paramos para pedir algo a Deus porque nós precisamos falar, sentir, criar o estado de humildade e receptividade, para que a vibração de merecimento, de acolhimento esteja pronta. A oração não existe para a gente resolver os nossos problemas. A gente não entendeu ainda a função da oração. Ninguém ora para resolver problema. Por isso que muita gente fica insatisfeito aí. Ainda fala, Deus não existe, que eu rezo, não acontece nada. Mas não vai mesmo aí. A prece não é para resolver problema de ninguém. A prece é para nos dar força e lucidez, para que cada um de nós resolva os seus próprios problemas. Prece não é resolver problema de ninguém, não. Prece não vai trazer green card para ninguém. Né? A oração não vai fazer você passar na imigração. A oração não vai fazer ninguém que está à beira do túmulo voltar à vida. A oração não. A oração eleva a nossa vibração. A oração nos conecta no estado de espírito superior, não é? Acima da vibração comum. Nos coloca em contato com os amigos maiores da vida, que pela misericórdia divina muitas vezes vêm em nosso favor. Mas se não houver esse estado de receptividade, não acontece nada. Tanto não acontece, tem um monte de gente que reza, reza, reza e reza, reza, reza e reza e continua rezando e não acontece nada. Se só rezar fosse suficiente, todo beato era iluminado, é ou não é? Oh, era maravilha! Bora 7 dias por semana no centro espírita, nas igrejas e pronto, a gente resolveu tudo. Não é assim. A mensagem do Evangelho para nós é clara e hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não adianta nós fingirmos que estamos trabalhando para evoluir. É necessário provar, através das nossas atitudes e escolhas, no tribunal do dia a dia aqui na Terra, o nosso esforço verdadeiro para que a gente tenha mérito de atrair tudo aquilo que a gente busca. Não adianta apenas substituir as nossas ações pelas palavras vazias, sem que as mãos estejam com o resultado do trabalho, pelo mérito, pelo esforço. Caso contrário, a gente vai passar pela Terra mais uma vez, com um monte de informação privilegiada e sem utilizar toda a riqueza, esse manancial de bênçãos que essas informações podem trazer. Amar com os lábios é bonito, mas é muito fácil. Mas o amor que transforma é o amor da alma, vivido no nosso dia a dia, com testemunho do nosso cotidiano. É isso que faz a diferença. E se tem um lugar, meus amigos, se tem um local na nossa existência física que mais favorece a percepção dessas possibilidades de testemunho, de exercício da fé, do carinho, da resignação, do amor, é um lugar chamado família. Já ouviram falar em família? Não? Já alguma vez? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já que eu toquei no assunto, assim, en passant, vocês conhecem alguém que tem ou já teve, assim, alguma vez, um probleminha de família? Não? É, muito distante, lógico, claro, né? Far, far away. Pelo silêncio acho que não, mas acreditem, tem gente que tem problema de família. Gente, o negócio é esquisito. Acho que vocês vieram para os Estados Unidos, tudo se transformou, mas esse povo do Brasil... Conhece alguém que tem dificuldade, às vezes, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Dificuldades de relacionamento, ou então preocupações, ansiedades exageradas. Porque, às vezes, o desafio da família não é o conflito pelo fato da briga em si. Muitas vezes, o desafio da família é o excesso de preocupação que não te deixa ser feliz.
Às vezes não existe briga, mas em algumas famílias, curiosamente, até alguns que brigam, às vezes têm mais paz do que aqueles que vivem ansiosos entre si. Não discutem, mas a relação emocional de dependência e codependência é viciante, extremamente prejudicial para todos os envolvidos. E aí você não vê as pessoas em paz. Se tem um local, gente, que testa todos os dias a todos nós, é a nossa família. Esse cadinho reparador, né, e depurador, na fala sábia de Emmanuel, nos convidando a refletir mais sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos desafios. Ah, meu Deus, né? Sobre os nossos desafios. Eu me recordo aqui de uma linda história, interessantíssima, que Chico gostava de contar e dava risada, né? Realmente é uma história interessante, né? Sobre esses desafios familiares que qualquer um de nós pode passar. E mostrando como é importante a gente não desistir, na medida do possível, pelo menos, né? A gente não desistir do nosso desafio. Tinha uma senhora que tinha ido a Uberaba, na verdade ela ia, né? Sempre a Uberaba, nas reuniões, na Casa da Prece, escutar o Chico falar, psicografá-la, assistia. E era uma senhora muito humilde. E ela tinha problemas muito sérios, sabe, gente, de relacionamento com seu marido. Ela era casada com ele há décadas, né? Tinha um relacionamento muito grande, já tinha se perdido na quantidade de bodas, né, que já tinham feito. E um dia ela chega para o Chico, depois de uma exposição, né, numa palestra ligada à família, relacionamento. Ela vai lá no fim da fila, espera todo mundo ir embora e aí vai conversar com ele. Chico, eu vim aqui para te dizer que eu fiz aquilo que você falou. E o Chico, como assim, minha filha? Assim, eu lembro que eu vim aqui um dia e vi uma palestra, você falando que Jesus tinha falado que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7, não é isso? É, minha filha, tá lá no Evangelho. Pois então, Chico, ela começou. Eu sou casada há muitos anos, sabe? E meu marido é terrível comigo. Olha, só me faz raiva. Olha, ele me proíbe de tudo, implica comigo com tudo, nada do que eu faço presta, nada do que eu faço funciona. Pensa no homem difícil. E ainda por cima ele bebe, Chico. Nossa, ter que aguentar aquele homem bêbado é terrível. São tantos anos, eu comecei a fazer as contas. Eu falei, olha, 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 são 490, né? Eu comecei a fazer a conta, Chico, porque veja bem, eu vejo que ele me incomoda tantas vezes por dia que 7 vezes por dia eu perdoar ele é pouco, eu perdoo mais. E tem mais de 30 anos que a gente está juntos. Eu fiz as contas, não é isso? 365 vezes 30, vezes 7. Chico, já posso me livrar do meu marido. Já não tenho mais problema com ele. Eu já perdoei ele mais do que as 70 vezes 7. E aí o Chico conta, né, que imediatamente Emmanuel lhe aparece e fala assim, Chico, diga à nossa irmã que é 70 vezes 7 cada erro. Acabou com a esperança da mulher, né? Cada erro. A mulher já murchou, né? Murchou e foi-se embora. E ela foi embora. Olha que interessante. Passaram-se 3 meses. E Chico conta que ela voltou. Ela apareceu, né? E aí ela apareceu para agradecer o Chico. Chico, depois de 3 meses, voltou. Chico, você se lembra de mim? Eu tive aqui há um tempo até. Claro, meu filho. Aliás, o Chico lembrava de todo mundo. Impressionante. Tratava as pessoas pelo nome. Claro, meu filho, claro que eu me lembro de você. Como vai seu marido? Pois é, Chico, morreu. Eu vim aqui te agradecer. Morreu, você vê, morreu. Você acredita, Chico, se não fosse você ter me falado o que você falou quando eu estive aqui, eu ia abandonar ele? Pois é, logo na sequência que eu voltei para casa, descobri que ele estava doente. E no meio da enfermidade dele muito grave, ele teve um câncer assim fatal, não demorou muito tempo, e ele morreu. Oh, Chico, ele era um homem tão bom. O Chico sutilmente sorria de canto da boca, né? Ele era um homem tão bom. Ainda bem que eu não me separei dele, né? Eu ia ficar tão triste, tão pesarosa. Então, muitas vezes o Chico contava essas histórias, assim, inúmeras, né, que aconteciam ligadas a isso, para poder mostrar, meus amigos, que o lar, ele é um campo, sim, de desafios. Mas que a gente não pode sair de um desafio sem aprender com ele. Nessa semana, a esse respeito, nós recebemos uma pergunta lá para a Pílula Noturna do Evangelho,
E não sei se eu respondi foi ontem, antes de ontem, mas mais ou menos nessa linha. Aí eu me lembrava dessa história. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma pessoa muito difícil dentro de casa, muitas, na hora que o bicho tá pegando, porque tem uma hora a gente, né, você fala assim, o caldo vai entornar, né? E você fala, que vontade de abandonar, de virar as costas, né, de ir embora, de largar tudo pra lá, não quero ver mais fulano, às vezes nem pintado de ouro. Mas tenha calma, tenha calma. Tenha calma, porque cada caso é um caso. É lógico que há determinadas circunstâncias, e a gente nunca pode generalizar, que há o direito natural de fechamento de ciclo para se reabrir um outro, sem dúvida alguma. Isso, inclusive, é saudável. Mas, até chegar nesse ponto, é fundamental que todas as partes envolvidas se esforcem ao máximo para poder mostrar que fizeram por onde se melhorar intimamente. Porque nós não somos copos descartáveis. Não é copo descartável que você toma água ali e joga fora. Ah, esse prato está sujo, joga fora. Ser humano não é um copo descartável. Né? Ah, não gostei, meu filho é difícil. Toma, doa. Meu marido é complicado, eu quero outro. Minha esposa é complicada, eu quero outra. Não é assim que funciona na lei divina. Nós, meus amigos, nos relacionamos uns com os outros do ponto de vista da energia e nos ligamos para a eternidade. Isso é grave, isso é sério. Creia você nisso ou não. Muitas vezes a gente vai cruzando o caminho de muitas pessoas e muitas pessoas cruzam o nosso caminho aparentemente ao acaso. De acaso não existe nada. Absolutamente nada. Muitas pessoas às quais nós hoje cruzamos a vida, e muitas vezes a gente fala, nossa, por que eu precisei fazer esse favor? Por que eu precisei oferecer algo para a pessoa? Eu não conhecia. Muitas vezes é alguém que lá atrás a gente lesou de alguma forma e a vida faz cruzar nosso caminho para a gente devolver algo para a pessoa, para a gente continuar caminhando. Então o problema não é o parente difícil, é como que internamente a gente lida com o parente difícil. O parente difícil ser difícil é um problema dele, para ele, espiritual. O parente que vai ter que lidar com isso. Mas quando nós não sabemos lidar com um parente difícil e a gente se adoece com isso, aí o problema passa a ser nosso. Ao ignorar oportunidades de crescimento, e mesmo quando o ciclo tem que se fechar, fechasse um ciclo com dignidade, com honestidade, e não sair falando mal das outras pessoas, como muitas vezes a gente faz, enquanto a gente não entende essa linha de bom senso, nós temos várias questões a melhorar. Isso é muito sério. A dizer que não é feio isso. Às vezes a pessoa fica casada com alguém 15, 16, 17 anos. Ok, separa, tudo bem. Aí você está falando mal. Fulano é um crápula. Fala mal para os filhos. Seu pai não presta. Sua mãe é mau caráter. Fulano não sei o quê. Aí sai, hoje com redes sociais tem gente que expõe intimidade, expõe um monte de coisa. Quer dizer, é uma falta de elegância, de caridade. Ainda que a outra pessoa realmente seja isso que você está falando. Cabe a Deus ajustar. Você não já se libertou? Então siga. Mas a gente muitas vezes vai reforçando o mal que a gente quer evitar. Aí o que acontece? A gente não curou dentro de nós o problema. Fique certo, você vai acabar tendo esse problema com outra pessoa. Se você vai se separar de alguém, lembre-se de nunca fazer isso sem antes amar a si mesmo primeiro. Porque se você se separa de alguém com ódio desse alguém por não se amar primeiro, essa falta de auto-amor a gente vai levar com outra pessoa. As pessoas que eu conheço que têm segundo lar, terceiro lar, e são felizes, são pessoas que se perdoaram. As pessoas felizes não têm mágoa daqueles que cruzaram o seu caminho do passado. Mesmo quando foram maltratadas, oram por eles. Eu conheço vários. Hoje cada vez mais comum, né, pela sociedade atual. Agora, as pessoas que fazem mal para os seus cônjuges anteriores, as pessoas que desejam mal para o pai que lhe tratou mal, para a mãe que lhe tratou mal, as pessoas que desejam mal para os seus familiares, elas são prisioneiras, meus amigos, da própria consciência pesada e da lei divina. Por quê? Porque elas não fizeram o seu trabalho interior. Ninguém é obrigado a ficar do lado de uma pessoa eternamente. Mas no momento em que a gente se vincula pelo ódio, pela tristeza e pela falta do perdão, a gente fica. Por incrível que pareça. Você sabe que isso é muito curioso, né? Porque a gente fala assim, eu não quero ver fulano nem pintado de ouro, não é? E você já notou que a melhor forma de você não ter que ficar grudado em alguém, curiosamente, é fazer o quê? Amar. Ué. Porque quando a gente fica com raiva, pela lei divina, você gruda em alguém. E o alguém gruda em você. Quanto mais raiva, ódio, rancor eu tenho de você, mais ligado a você eu fico.
Porque a minha energia gruda na sua. Aí vamos supor que você me ama, né? Você me perdoa, você segue, eu fico grudado em você, simbolicamente falando. Não tem pessoas que são assim? Você conversa com elas hoje, elas estão com mágoa de alguém que fez algo mal para elas há 30 anos atrás. Tem espírito que reencarna, mas está na imagem cristalizada do inconsciente a amargura da vida passada. Ela não caminha. Ela não se dá conta de perdoar. Ela não segue, paralisa a existência. Não faz muito tempo, né, o Divaldo contava uma história muito interessante da família dele. Nós compartilhamos isso na pílula, não sei se vocês ouviram, da irmã. O Divaldo vem de uma família muito longa, né? Muitos irmãos. E uma das irmãs do Divaldo, a irmã do meio, era uma irmã que tinha um problema gravíssimo de relacionamento com o pai. Ela não tolerava o pai deles. Não tolerava. E o Divaldo fala que desde que ele era mais novo, né? Então ele se dava bem com os irmãos. Quando ele começou a ver aquela situação em casa, ele não entendia, muito novinho ainda, por que a irmã não gostava do pai. E foi passando o tempo, ele mesmo ouvia do próprio pai, o pai falando, eu não suporto a sua irmã. Veja que coisa. E aí, à medida que a mediunidade foi se desenvolvendo, foi ampliando, ele teve uma visão do porquê disso tudo. A irmã tinha sido amante do pai na existência anterior. Eles tinham um caso mal resolvido, né, numa encarnação ali na região do Marrocos. E aí, no meio dessa história toda, ao desencarne, eles vão para o mundo espiritual, não se ajustam e reencarnam na mesma família com a oportunidade de se reajustar pelo sentimento puro do amor fraternal entre pai e filha. Mas ambos não aproveitaram a oportunidade. Inúmeras vezes ele narra que conversava com ela. Vamos conversar com o papai. Não vou, ele é seu pai, não é o meu pai. E foi assim durante anos. Então o pai do Divaldo, depois da desencarne da Dona Naí, né, a sua mãe, ele se muda para a Mansão do Caminho. E aí já no final da sua vida física, ele já moribundo, quase desencarnando, o Divaldo vai e traz a irmã. Né, quase que, entre aspas, à força, né? Não é possível que nem na morte do pai você não vai lá. E ela vai. E então, ele vai e intermedia uma conversa final entre os dois. Veja que coisa. Ela lá do lado da cama, vendo o pai quase dando o último suspiro. E então o pai olha para ela e fala, minha filha, me perdoe por tudo que eu te fiz. E aí o Divaldo ouve a irmã falar, eu te perdoo pelo que você me fez. Nessa e na outra. E o Divaldo fala, meu Deus, ela sabia. Porque ele nunca conversou com ela sobre isso, né? De alguma forma, o registro estava lá. E aí ele fala que o pai desencarna e ela fica cheia de remorso. E aí ele fala que ela chega a dizer para o pai, eu te amo. Mas ela não sabia expressar o amor que ela tinha pelo pai. Então, a dificuldade... Olha, gente, olha, isso é profundo demais, presta atenção nisso. A dificuldade que ela tinha de expressar o amor era demonstrando distância. Era um jeito de chamar a atenção, porque ela não conseguia, entende? Não era maldade, ela não conseguia. Não tinha maturidade emocional, inteligência emocional suficiente para chegar e falar, pai, bora sentar aqui, vamos conversar sobre as nossas diferenças. Não. Né? E o pai do Divaldo também não. Então, assim, eu ouço essa história, lembro da minha família, né? Espero que você faça a mesma coisa em relação à sua, e vou me recordando de várias histórias de famílias que eu conheço, de pessoas, meus amigos, que têm tudo para pelo menos se esforçar, entende? Para ficar mais perto do coração uns dos outros. Mas não faz. Desiste. Não faz como Bartimeu fez. Não fala, Jesus me abençoa, me dá força, mas eu não vou desistir. Meu filho é complicado, é dependente químico, é um rolo danado, mas é meu filho e eu vou atrás dele. Eu não quero mais saber de você, não tem problema, eu vou orar por ele. Eu não vou desistir, é meu filho, não desisto dele. Minha mãe é terrível, meu pai é um purgante, mas é meu pai e é minha mãe. Eu não vou desistir deles. Eu tenho uma amiga muito querida, que eu amo muito, mora em Belo Horizonte. Uma pessoa magnífica, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. É muito interessante, porque ela passa uma aprovação familiar muito grande. A gente sempre conversa sobre isso, né? A filha dela, que é uma pessoa muito bem posicionada na sociedade, virou as costas para a mãe, sempre teve conflito com ela e sequer permite que os netos vejam a mãe. E ela, por opção, embora ame os netos, evita um conflito judicial por causa disso. E sempre tentando se aproximar da filha, e a filha refratária.
você não é minha mãe, eu não quero saber de você, não quero meus filhos com contato com você. Em paralelo a isso, eu conheço a mãe dela. A mãe dela viveu durante muitos anos, né, na cidade de São Paulo, junto com o irmão, depois que o pai desencarnou. O irmão cuidava da mãe, mas porque queria o dinheiro. Aí, em determinado momento, ela trouxe a mãe para poder morar com ela. E aí, no que a mãe veio morar com ela, o irmão sumiu, no momento em que ela não permitiu mais que ele chantageasse ela com dinheiro. E ela se desdobra para poder cuidar da mãe. Hoje a mãe tem mais de 90 anos. Um monte de problemas físicos. Quantas vezes eu a chamo, vamos com a gente para as atividades espirituais, ela não pode ir, porque ela é responsável. Não, é o dia de eu ver minha mãe. Muitas vezes a mãe não está nem aí. Veja só que coisa. A filha nem aí, a mãe nem aí. Ela não fala mal de nenhuma das duas. Nenhuma das duas. E eu falo para ela, fulana, eu me inspiro em você. Ela fala, não, Ricardo, Deus sabe o que faz. Em algum momento a gente vai entender tudo isso. É lógico que o coraçãozinho dela fica apertado, mas ela está fazendo a parte dela. Seja lá qual for o motivo que aconteceu no passado para ela atrair esses espíritos no lar, seja o eventual equívoco que ela cometeu, ela está se esforçando para tentar se melhorar. Os outros é que não estão dando conta. Mas ela está fazendo a sua parte. Ela é o Bartimeu da história. Está entendendo? É a pessoa que não desiste. É a pessoa que, apesar de tudo, fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Não faz muito tempo eu conheci um casal que o filho era traficante de drogas. 5 filhos. Só um foi traficar drogas. E a revolta dele, do pai, era gigante. Maior até do que a da mãe. E aí depois, né, de uma palestra, ele me procurou, a gente começou a conversar. E aí ele foi me contando a história. Eu falei, Ricardo, eu não suporto a ideia. Eu não vou visitar o meu filho na cadeia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Vá sim. Eu faço visita em prisões sempre que possível. Eu sei como isso é importante. Então, vá sim. Vá. Mas não é possível. A mesma educação que eu dei para os outros, eu dei para ele. Sabe? Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Ele desafiou. Eu falei, mas não importa, é seu filho. Eu não aguento aquela revista, aquela fila, mas é seu filho. Vá lá. Não importa se ele vai continuar a ficar errando ou não. Você vai dar o exemplo. Leva o evangelho para ele. Faça o evangelho com ele. Às vezes no momento de dor a gente desperta. Não é verdade? Mas a gente não pode desistir, meus amigos. Eu tenho um familiar, pessoalmente falando, muito difícil, né? E muitas vezes deu vontade de desistir. E é uma benção quando eu olho para o evangelho e falo, graças a Deus, eu tenho dado conta, pelo menos até hoje, de nunca desistir, e o Senhor da vida há de me dar essa lucidez de jamais fazer isso. E de vez em quando essa pessoa que eu amo muito tem lapsos de lucidez. E naqueles lapsos eu olho e falo, meu Deus, vale a pena ter esperança. Nem que seja só para a próxima existência o despertar espiritual dessa pessoa. Não importa. É importante, meus amigos, que a gente faça a nossa parte. Sabe por quê? Porque você pode ter certeza que para você estar aqui hoje, alguém não desistiu de você. Você pode ter certeza disso. Se não nessa existência, em outras. Pode ter certeza absoluta. Para a gente ter hoje a oportunidade, com o nosso livre-arbítrio, de estar num outro país. Você podia estar em qualquer outro lugar. Você está numa casa espírita. Quer dizer, você está buscando Jesus, né? Na linguagem espírita. Independente se você é espírita ou não, mas você está aqui hoje. Então imagina só quanta caminhada a gente já passou. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Um monte. Imagina quantas dificuldades a gente já superou. Tem um monte para a gente superar. Mas olha que legal, você superou várias. Então pode ter certeza que tem muitos espíritos amigos que te amam e você nem sonha que eles existem, porque o esquecimento na Terra nos faz isso conosco. Pessoas que foram seus pais, mães, irmãos, irmãs, mentores das vidas passadas, estão do teu lado. Muita gente fala, a gente dorme, eles falam conosco. E como falam? Ricardo, toma juízo, menino. Aí a gente fala, não, pode deixar. É sempre assim, pode deixar que eu resolvo. Aí volta pro corpo, esquece tudo. E às vezes não faz nada. E vai se perdendo as oportunidades. E o tempo vai passando. Aí o Ricardo dorme. Ricardo, meu filho, você prometeu que você ia cuidar do fulano, do ciclano. Não, pode deixar que eu vou ter mais paciência. Eu volto pro corpo, que nada. Vou buscar outras coisas, a vida mais fácil. E a vida passa. Leia o André Luiz.
Leia o livro Os Mensageiros. É impressão minha ou alguém está estudando Os Mensageiros aqui? Eu vi ali. Esse livro é uma beleza. Aliás, as obras de André Luiz são extraordinárias, né? Leia o livro Os Mensageiros, a primeira parte. Vocês vão ver casos de pessoas que participaram da escola de médios do mundo espiritual, os religiosos, vieram para a Terra e falharam. E aí a primeira parte é um relato de alguns desses companheiros. Um desses companheiros conta que ele veio para a Terra com o compromisso de ajudar um grupo grande de espíritos. Não sei se vocês já chegaram nessa parte. Pois vocês vão chegar. Ele veio para a Terra com esse compromisso. Estava tudo certinho. Então ele reencarnou num lar espírita. A mãe, na verdade, era espírita. A mãe era um doce. Ele descreve isso, ele conta, André Luiz. Minha mãe, maravilhosa, nos ensinou tudo sobre o Evangelho. Todo o processo eu recebi. Mas aí, o que aconteceu? Mamãe desencarnou. Mas quando ela desencarnou, ela me deixou numa condição excelente. Aí meu pai casou de novo. E aí veio o compromisso espiritual. Porque a segunda mãe, né, a madrasta, que era uma boa drasta, porque era uma mulher boa, veio com um monte de filhos. Literalmente uma penca. Eram 5, 6 filhos. Eram os espíritos que ele tinha ajudado a cair, fazia parte do grupo espiritual que ele prometeu que ele ia cuidar deles. Ele prometeu. Só que aí, imagina, ele lá perto dos 20 anos, né, naquela situação toda, o pai desencarna. Aí a madrasta olha para ele e fala, pelo amor de Deus, não me abandona. Eu preciso de você para me ajudar a cuidar dos seus irmãos. Quem viu? Quem viu? Ele conta. Eu falei, eu? Minha juventude? Eu? Que nada. Busquei meu caminho. Fui trabalhar, ganhar o meu dinheiro, viver a minha vida. Virou as costas para mãe, né, para mãe drasta, para boa drasta, para os irmãos. E ele próprio narra a derrocada dele, humildemente, para nos ajudar. Ele narra, está lá no livro. E André Luiz nos conta. Ele, antes dos 40 anos, ele atrai uma mulher terrível, invejosa, interesseira, que não estava no caminho dele. Vejam só que coisa. Não estava traçado. Na programação original, ela não ia aparecer. E ele tem uma filha que não estava programado. Mas na hora que ele desvia, ele assume a responsabilidade do desvio. Aí muda tudo. E aí ele fala da infelicidade da mulher que ele atraiu e da filha que ele teve. E ele desencarna com desgosto enorme. Né? Me falha a memória aqui de tuberculose. Com menos de 40 anos. E aí é interessante que ele fala, André, eu não matei ninguém. Estou aqui falido, mas eu não matei ninguém. Veja que coisa, eu não enganei ninguém. Eu não fui corrupto. Mas eu fui egoísta. Porque eu virei as costas para a família. E aí ele fala que na programação reencarnatória dele, estava lá, se ele tivesse seguido o caminho, que eles eram pobres, né? Já estava na programação. Ele ia atrair um excelente emprego. Ele ia atrair um monte de recurso financeiro. Não ia faltar dinheiro para ele ajudar a cuidar. Porque eu vejo muito isso nas pessoas em relação à parte do evangelho, né? A gente pede muitas coisas a Deus, a gente se esquece do plano kármico. Gente, você pode ter certeza, de uma hora para outra, o mundo espiritual muda o que quiser. O que quiser na tua existência. Na minha. Sem ferir as leis divinas, o que quiser. De uma hora para outra, você está doente, eles vêm cá e te curam. Se for para isso acontecer, facílimo. Facílimo. Você está desempregado, de uma hora para outra arranja um emprego, do nada aparece. Se for para aparecer o amor da vida, porque essa coisa, ai meu Deus, quero tanto amor da minha vida, né? A Anne fala, Ricardo, quanto mais eu rezo, só assombração aparece. Só tem tribufu, Ricardo. Aparece. Mas se não apareceu ainda, não é porque não tem esses recursos, porque tem alguma coisa que está faltando, gente. E a gente ainda não entendeu. Sabe? Está faltando. É esse cuidado que está faltando. E se você não cuidar, não vem. Muitos anos atrás, né, quando eu passava por uma determinada situação, um amigo espiritual me disse uma coisa muito interessante. Falei assim, meu filho, você está esperando uma pessoa especial aparecer. Falei, todos nós, né? E aí a gente ainda estava, me perdoe, não quero fazer autobiografia, só para poder compartilhar histórias reais. E aí, assim,
Falei, meu Deus, né? Qual que é o caminho? A gente começando com o trabalho do Evangelho, eu sabia que ia ser muito hercúleo com um monte de coisas, né? Falei, isso é complicado para poder encontrar alguém que acompanha, que tem a mesma vibração, que está junto, que não atrapalhe, que não vai ser peso. Ele tenha calma, meu filho. Não me esqueça da fala dele. Ele disse assim: quando você espera uma visita muito, que você quer muito que chegue na sua casa, você arruma a casa na hora que ela chega, que ela toca a campainha? Eu falei, uai, não, né? Bem uai, né? Tava em Minas, né? Falei, não, claro que não. Falei assim, por quê? Falei, porque não dá tempo, imagina, se a casa tá arrumada, tocou a campainha, como é que eu vou arrumar? Então, você arruma antes, não é assim? Falei, é. Falei, então arrume a sua casa interior primeiro. Quando a visita que você deseja tiver que chegar, a sua casa está pronta. Gente, olha como isso é profundo. Isso vale para trabalho. Isso vale para a vida afetiva. Isso vale para a saúde. Eu vejo algumas pessoas que às vezes se desesperam, porque eu estou com um problema de saúde assim, assim, assado, mas berram, xingam, reclamam, falam mal dos outros. Meu Deus, não entenderam nada. O problema não é o corpo que está doente, é a alma que está muito doente. E não adianta, vai fazer o tratamento que for, não vai melhorar, não vai. Vai melhorar de uma coisa, vai aparecer outra. Senão agora vai para a próxima existência doente. Os amigos espirituais falam, a pior coisa que pode acontecer com vocês não é desencarnar, que a gente fala, a pior coisa que acontece comigo é desencarnar. Não, não é desencarnar mal. Desencarnar bem é uma bênção, isso é um privilégio. O problema é desencarnar mal. É chegar lá e falar, meu Deus, tomei bomba. E muitas vezes a gente desencarna mal. Porque a alma está enferma. Sabe, a alma não viveu aquilo que poderia. Tem raiva, tem rancor, tem tristeza, agonia. Entende isso? Frustração. Às vezes a pessoa não perdoou a própria existência, não entendeu que essa vida, gente, é só uma de várias. É só um capítulo de um livro inteiro, gigante. Não é um único capítulo. Então a gente reduz a nossa visão que a gente tem agora. Faz isso com você não, você merece mais. A eternidade nos coloca face a face as consequências das nossas escolhas. Hoje nós estamos colhendo o que a gente plantou ontem. Mas amanhã nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. Entende? Então o seio da família é uma escola divina, abençoada para o amadurecimento de todos nós. É isso que a bondade do Evangelho nos relembra. Nada acontece por acaso, entende? Às vezes o senhor ou a senhora pode estar passando por uma dificuldade grande. Santifique a sua dificuldade, ela vai ser uma bênção. Antes de vir para cá, essa jornada americana, eu tive o grande presente. Para mim isso é um presente, né? De poder ter estado na Fazenda Modelo, né? Local que Chico trabalhou durante décadas lá em Pedro Leopoldo. Agora há pouco. E lá, onde foi psicografado Paulo Estevão. Aliás, tem um lugar onde foi psicografado Paulo Estevão. O lugar direitinho, bonitinho, né? Vocês conhecem a história de Paulo Estevão, não? Da psicografia de Paulo Estevão? Não? Ah, mas fantástico. Paulo Estevão, Chico falava, foi o livro mais extraordinário de todos que ele concebeu, que ele recebeu mediunicamente. Paulo Estevão Emmanuel plasmou na frente dele como um cinema. As cenas, ele assistia as cenas acontecendo e as escrevia. E aí o Chico, durante 8 meses, ele psicografava na casa lá do Dr. Rômulo Joviano, que existe até hoje. Né? A rua hoje tem o nome, né, do Rômulo Joviano, e tinha uma casa em que o Chico ficava. Porque como o Chico já não tinha mais paz nem em Pedro Leopoldo, porque todo mundo queria estar perto dele, então ele precisa de tranquilidade, precisava. Então o Sr. Rômulo Joviano emprestou esse espaço para o Chico. Ele saía da Fazenda Modelo, terminava o expediente e ia lá trabalhar até 2, 3 horas da manhã. Psicografava horas por dia. Foram 8 meses de trabalho. E aí ele só tinha uma companhia, um sapo-boi. Era um sapo-boi. Toda vez que ele começava a escrever, o sapo-boi chegava. Um sapo, ninguém mais. Nenhum outro ser humano, só um sapo. E o sapo ficava lá parado e ficava olhando para ele. E o Chico fala que no último dia que ele terminou Paulo Estevão, que ele fez a prece de agradecimento, inclusive todos os espíritos do livro vieram, né? Imagina, pessoalmente ali. Nossa, a energia do lugar é maravilhosa, mas é maravilhosa. Imagina Paulo, aquele povo todo, Estevão, cada personagem principal, Abigail, ali.
do lado. Ali tem um hospital espiritual lindo, os 3 andares, uma maravilha. Literalmente ao lado. E aí ele faz a prece, agradece, e aí Emmanuel fala, tá vendo, Chico? Você esqueceu de agradecer nosso sapo, né? Ele também é nosso irmão em Jesus. E o Chico agradece a presença do sapo boi. Acho que o sapo deve ter olhado para ele. Deve ser o soul beat dele, né? Ou assim seja. E o bichinho foi-se embora. Mas ali foi concebido uma das obras mais extraordinárias jamais escritas, sem dúvida alguma, nos milênios recentes da humanidade. Essa obra monumental, Paulo Estevam. Então, estávamos lá, esse é o motivo da narrativa, né? A gente estava lá, e aí conversava com os companheiros que são de Pedro Leopoldo sobre essas questões familiares, os dramas familiares. E aí eu me recordava da história de Dona Maria João de Deus. Esse nome é familiar para vocês? Quem foi Dona Maria João de Deus? A mãe do Chico. Vocês sabem com quantos anos Dona Maria desencarnou? Era uma menina. Menina. 26 anos e meio, uma menina. Ela tinha um monte de filhos. Você sabe que Dona Maria João de Deus, para o mundo, ela passou como uma lavadeira, porque ela era lavadeira, e parideira. Quem foi Maria João de Deus para o mundo? Uma lavadeira parideira. Pariu um monte de menino e lavava roupa. Gente, o gigantismo espiritual dessa mulher foi tamanho que ela se apagou. Reza os registros do mundo espiritual que ela teve várias existências, né, extremamente reconhecidas no mundo maior. E ela pediu para vir no anonimato físico. E tanto isso é verdade que ela desencarna e ela vai para Júpiter. A segunda, não sei se vocês acompanharam esses estudos, mas das obras que Chico Xavier escreveu, né, psicografou, depois de Parnaso de Além Túmulo, a segunda é Cartas de uma Morta, que é da mãe, é de Dona Maria João de Deus. Cartas de uma Morta é o precursor de Nosso Lar. Em Cartas de uma Morta, ela começa a falar da vida no mundo espiritual, porque ela fala da vida dela em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, é o maior e o mais evoluído no nosso sistema solar. Foi para onde? Pronto, chamaram o Dr. Bezerra de Menezes para ele ir, e ele com um jeitinho, né, brasileiro e tal, conseguiu lá. Graças a Deus ficou. Tá ficando. Outra história linda. Vocês conhecem essa história? Sim, não? Todo mundo sim, não? Não? Ah, eu vou abreviar. Dr. Bezerra é outro que, nossa, até me emociono, porque assim, dispensa qualquer comentários, né? A gente deve muito a ele, pessoalmente devo muito a ele, como eu sei que muitos de nós. Hoje o nosso trabalho, eu só estou aqui, com certeza, por causa das atividades, né, da Falange do Bem, que tem a Pílula do Evangelho. E ele é que é o nosso coordenador espiritual. Nossa atividade está ligada à Falange de Maria. Né? Então ele é que nos ajuda, dá as diretrizes, coordena as várias atividades. Então o Dr. Bezerra, para nós, em todos os sentidos, é um pai em todo tamanho. E na Terra, para mim, é o homem que me inspira. Porque veja que interessante, obviamente com todo respeito, carinho e admiração a todos os outros missionários, é difícil ser missionário tendo família. Muito difícil. É difícil ter missionário sem ter uma família. Mas também é muito complicado ser um missionário com família. Dr. Bezerra honrou o que muitos de vocês estão fazendo. Bandeirantes fora do país, desbravando outras terras, algumas inóspitas, levando o evangelho para quem muitas vezes não quer ouvir. Né? Enfrentando um monte de dificuldades, em paralelo a isso, tendo que pagar conta de água, de luz, de telefone, pagar escola para filho, entendeu? Lidar com conflitos com a esposa, com o marido. Não é fácil, e o mundo espiritual respeita muito isso. Dr. Bezerra casou 2 vezes. A vida não foi fácil para ele. E veja que coisa interessante, né? Normalmente os símbolos que a gente tem pejorativos na matéria, ele venceu todos. Dr. Bezerra, ele era culto, altamente inteligente, médico do exército. Vejam só, né? Dr. Bezerra foi empresário, muita gente não sabe disso, foi empresário, ligado a estradas de ferro. Dr. Bezerra se tornou político, foi senador da República, era um dos homens mais importantes da política àquela época. Era um homem extraordinário. Quando a sua primeira esposa desencarna, ele casou com a cunhada, né? A segunda esposa era a cunhada dele, né? Que por carinho
eles acabam entrando num acordo para segurarem por causa dos filhos. Dr. Bezerra teve que enterrar alguns filhos. Teve um dos filhos que o Dr. Bezerra enterra no cemitério às 5 horas da tarde. E 2 horas depois ele abria a reunião pública, lá no Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira. Então, assim, foi um gigante na matéria. Não é que ele desencarnou e ficou iluminado, não. Foi um gigante na matéria, né? Doando tudo que tinha. Dr. Bezerra tem várias histórias, né? Várias histórias magníficas de doação, de amor, de generosidade na matéria. Né? Até o anel de formatura dele ele deu, né? Não tinha nada. E os espíritos amigos sempre o abençoando. E uma das histórias assim que, nossa, chocam pela grandeza moral desse homem em relação ao que é a família, aconteceu de uma maneira inesperada. Muita gente não sabe disso. Mas ele teve um filho que tinha graves problemas psiquiátricos. E num dado momento, ele sofria muito, tinha ausências. E na casa espírita se percebeu que se tratava de um menino com obsessão gravíssima. E ele começou a conversar com esse obsessor, né, com esse espírito que vinha cobrar os débitos do passado, do seu filho. E que o filho realmente devia, porque não era uma pessoa fácil. E ele, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, em nenhum momento, vejam vocês, era filho dele. Em nenhum momento ele tratou aquele, né, que era visto como perseguidor de maneira pejorativa. Disse: meu filho, não faça o que você está fazendo. Ao perseguir o meu filho na terra, você se prejudica ainda mais. Eu te peço em nome de Deus, por favor, liberte-o. E aí ele falava: você não sabe o que ele me fez. Olha, não importa o que ele te fez. A bondade divina está aqui para nos libertar a todos. Foram várias reuniões. Um dia, vejam só vocês, o espírito fala com Bezerra e fala assim: ok, eu topo, né? Ok, eu liberto o seu filho. Por você. Porque você é um homem muito bom. Eu tenho te olha que coisa, gente. Eu tenho te acompanhado. Eu tenho te acompanhado. E eu vejo como você trata bem a todos. Eu vejo como seu coração é generoso com todos, sem exceção. Então eu respeito você. Por você, eu vou abrir mão do seu filho. Só tem um problema. Aí ele: qual? Eu e seu filho estamos tão interligados, já no nível neurológico, que se eu me afastar dele, ele morre. Ele desencarna. Olha que coisa. E agora? O que fazer? Imagina para um pai ouvir, na certeza que Bezerra tinha, que se aquele ser espiritual se separasse do seu filho, ele desencarnaria. Mas, ao mesmo tempo, se continuasse com aquela obsessão, o sofrimento horroroso ia continuar para o filho e para o espírito, e para a família toda. Então Bezerra se lembra de Jesus. Quem são os meus filhos, né? Quem é minha mãe? Né? Quem são os meus irmãos? E Bezerra se lembra do seu compromisso com a humanidade, porque o homem de bem, assim como está lá no Evangelho, no capítulo 17, ele não tem um amor exclusivista, meus amigos. Ele ama para a eternidade, cada filho, cada mulher, cada homem, cada pai, cada mãe, entende? Ele não tem esse olhar que a gente habitualmente tem do aqui e agora. Ele enxerga um todo. E Bezerra já tinha uma capacidade de amar muito além do que muitos de nós conseguem conceber nessa vida terrena por hora. Então ele ora a Jesus e os olhos marejados, cheios de lágrimas, ele fala: pois se tem que ser assim, e se essa for a vontade de Deus, que seja, mas deixe o meu filho, e vá ser feliz, e deixe que ele siga o seu caminho. Então o Espírito falou: então acabe a reunião agora, e vá para casa, ou você não pega ele vivo. E foi assim que aconteceu. Ele sai, correndo, pega o bonde. Quando ele chega em casa, a esposa está em prantos,
né? A sua segunda esposa já em prantos. Fala, Bezerra, Bezerra, acode. E fala que o filho que ficava, né, praticamente deitado o dia todo no quarto, no andar de cima, falou assim, acode, eu não sei o que aconteceu. De súbito ele acordou e gritou teu nome. E depois morreu. E Bezerra vai ver o filho desencarnado. Com o coração dilacerado de pai, mas a consciência em paz do ser eterno que valoriza o crescimento espiritual de todos nós. Então, meus amigos, a nossa família é um lugar sagrado. E certamente nós vamos encontrar muitos conflitos lá ainda. Espero que cada vez menos, né? Mas não deixe de amar a sua família. Não deixe de levar o evangelho para dentro da sua casa. Esse é o nosso grande erro muitas vezes. A gente leva a internet, a gente leva a televisão, a gente leva os shows, a gente leva as comidas, mas nem sempre a gente leva o alimento do espírito. Leva roupa bonita, carro zero, estudo não sei lá onde. Mas e o evangelho, cadê? Cadê o alimento para a alma? Cadê? Porque na hora que todos nós desencarnarmos, vai ficar o que você deixou. Cadê? É muito importante que a gente se conscientize disso. Às vezes os nossos filhos, os pais, as mães, os maridos, as esposas, quem quer que seja, talvez eles não gostem de vir à casa espírita e nem tem que gostar, cada um tem o direito de seguir o seu caminho, não é verdade? Com certeza, não tem que gostar. Talvez não goste nem de alguma religião, isso é o que menos importa. Mas você que tem consciência tem o dever de levar o evangelho para sua casa. Independente da religião. O evangelho, ele está acima das religiões. O evangelho é a boa nova, né? É a mensagem libertadora do egoísmo. Não é do medo, do receio. O evangelho nos conecta a Deus, fortalece a esperança, a alegria de viver. Nos ensina a perdoar, a ética, o caráter, a hombridade. A amar sem olhar a quem. O evangelho, ele renova a nossa visão da vida. E levar isso para dentro de casa através do nosso exemplo é o nosso primeiro dever. É o nosso primeiro dever. Se eles vão seguir ou não, é uma opção deles. Mas se nós vamos fazer nossa parte ou não, é um dever nosso. Esse é o grande ponto. Estamos cumprindo o nosso dever? Cada um é que pode fazer sua análise, né, de consciência. Estamos aprendendo com o nosso amado Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não desistiu. Desiste também não. Não é? Desista não. Jamais. Jamais desista de quem ama. Jamais desista do seu coração. Isso faz uma diferença grande. Não é verdade? E como faz? E como faz? Sabe, meus amigos, eu não queria terminar a nossa experiência com vocês sem enfatizar algo que eu considero muito especial. Dar os parabéns a vocês. Porque eu sei que não é fácil estar fora da sua terra natal. Não é simples. Por mais que aqui um possa ter uma vida materialmente melhor, talvez, do que tinha no Brasil, independente disso, para muitos é sempre um grande desafio, não é? E falar da doutrina, levar o evangelho além fronteiras, em vários países que muitas vezes têm dificuldade com a ideia de Deus. A gente veio do mês passado de uma viagem a 5 países europeus. Impressionante a dificuldade das pessoas com Deus. O nome Deus foi banalizado por pessoas que não utilizaram com dignidade, que misturaram com guerras, que misturaram com uma conduta completamente equivocada e que muitos irmãos nossos, infelizmente, não conseguem fazer essa separação. E aí preferem ficar dissociados, divorciados de Deus. Felizmente, alguns deles, por ter boa índole, por buscar o bem,
Ainda que digam que não querem saber de Deus, que não acreditam em Deus, não querem Deus, não importa, a gente conversava até hoje cedo sobre isso, né? Não tem problema, busca a energia positiva, a meditação, a física quântica, a conexão com outras formas de contato com a natureza, que bênção! Mas é aqueles outros que sequer fazem isso. E pior, e os religiosos que dizem que acreditam em Deus e fazem coisas horrorosas? Mentem, manipulam, matam. Pessoas que usam o nome de Deus todos os dias, sabem preces lindas de cor, são intolerantes, desrespeitam, julgam pela pele, pela sexualidade, pela origem financeira, seja lá qual motivo for. Quer dizer, a palavra de Deus entrar na nossa boca é muito fácil, mas entrar na nossa alma é um pouco mais difícil, né? Então, eu oro de verdade a Jesus, a inspiração da espiritualidade amiga, para fortalecer cada um de vocês que estão aqui fora. Para que vocês possam aproveitar essa grande oportunidade de crescer espiritualmente, ajudando a terra que vocês estão a crescer. Os amigos espirituais têm falado muito isso dos imigrantes. Porque boa parte dos imigrantes, com perdão da veracidade, da honestidade, são mais como sanguessugas dos países. Boa parte dos imigrantes estão preocupados em tirar do país o que o país pode oferecer. Quer dinheiro, quer segurança, né? Se possível casamento, filho, proteção. Poucos são aqueles que têm a decência e a hombridade de falar: o que eu posso deixar aqui de volta? Entende? O que eu posso deixar? Eu vou ficar aqui 5 anos, ok, mas eu vou deixar minha marca de gratidão aqui nesse país. Não importa, seja trabalhando, seja cuidando de alguém, seja semeando um trabalho voluntário, mas eu vou deixar. Entende? Muda a vibração. A gente deixa de ser um sanguessuga e você passa a retribuir. Porque se a encarnação te trouxe para cá, algum motivo tem. E pode ter certeza que não é ser sanguessuga nenhum. Tenha certeza absoluta disso. Do mesmo jeito que, como muitos irmãos nossos estão perambulando por vários outros países, todos nós temos o dever, como seres eternos, de contribuir, é ou não é? Onde nós estamos. Então, por isso eu quero enfatizar isso. Parabéns a vocês, porque vocês estão aqui, estão contribuindo. Mas leve esse processo lindo que vocês têm entre vocês para fora. Leva para os americanos, leva para os imigrantes que querem. Muita gente não quer, não tem problema, mas se um quiser já faz diferença. Não tenha dúvida. Expandir o evangelho é nosso dever. Falem o idioma. Esses últimos dias, visitando outras casas espíritas aqui nos Estados Unidos, nós conversamos muito com muitos trabalhadores do bem. Falem o idioma. Eu falo isso com todo o amparo e carinho do mundo como espírita e falo, até me permitam, como profissional da minha vida. Porque para você crescer em qualquer lugar, você precisa se adequar ao lugar. E brasileiro é muito preguiçoso, com algumas, entendeu, nobres exceções. A gente fica muito acomodado. Estou exagerando? Eu acho que não. Eu também sou brasileiro. Eu sei como é que isso funciona. A gente fica muito acomodado. A gente se acomoda com o nosso jeitinho de ser. A gente se acomoda com o nosso gueto. Vou lá no centro, vejo todo mundo assim por diante, e pessoas passam 20, 30 anos. Não fala nem good morning direito. E aí você vai ter subemprego, não tem jeito. E aí vai reclamar de Deus? Ah, foi prova, foi preguiça. Não tem nada de prova. É o sujeito que gasta mais do que deve, porque está com o olho grande nas coisas do vizinho, não faz conta e fala que é prova financeira. Prova financeira nada. Leia lá o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa relação com os bens materiais. Nós somos os responsáveis por aquilo que a gente atrai, não é? Então utilize essa inteligência, esse vigor que vocês trazem, esse carinho, né, que a gente recebeu ali na hora que cruzou a porta, essa delícia, sabe? Isso é precioso. Mas se conecte com o mundo lá fora. Você pode ter certeza que não vai te faltar recurso espiritual se você resolver fazer isso. Os amigos espirituais dessas regiões, desses países, eles pedem isso. Eles pedem isso. Só quero te lembrar o seguinte. Numericamente, nós somos 210, 215 milhões de encarnados no Brasil. Nos Estados Unidos são quase 400 milhões. O espaço espiritual americano é quase o dobro do brasileiro. Então você acha que só tem espírito que fala conosco lá? E os daqui? Entendeu?
Então, o que vocês puderem fazer, façam. Levem o Evangelho como Chico fez no Pedro Leopoldo Difícil, quando ele começou, não é? O que Francisco de Assis fez lá no século XIII, no Monte Alverne, lembrando a beleza de Jesus para a igreja corrupta da época. Faça a sua parte. Às vezes a gente acha assim, mas eu sou tão pequeno, não é? Mas eu sou um grãozinho de areia, mas não importa. Veja, nós precisamos de um Mahatma Gandhi para poder mudar a história da Índia, não foi? Não foram vários, foi um que se iluminou. Foi o Nelson Mandela que ajudou a mudar a história da África do Sul. Pensa nisso. Foi um Francisco de Assis que fez uma grande mudança na história da Idade Média. Então não subestime a sua missão e o seu papel onde você está. Não se apequene perante a sua luz divina, porque a gente costuma fazer isso. Não é verdade? Todos nós temos um grande dever espiritual, meus amigos, é de deixar brilhar a nossa luz. É o mínimo que a gente pode fazer em respeito a todo investimento espiritual que o mundo maior faz em cada um de nós. Então, que Jesus, na sua infinita paz, na sua infinita bondade, possa fortalecer, amparar e iluminar cada um de vocês. Que abençoe essa casa, que seja sempre uma referência de luz, não importa onde esteja, né? Tá me contando a história de vocês, né? Não importa onde Canaã se encontra aqui. É que vocês possam ter esse carinho sempre, que se fortaleçam uns aos outros e que levem luz por onde passar, inclusive para sua família, né? O Evangelho, com carinho. E se tiver alguma coisa apertando seu coração, faz mal não, vai passar. Passa ou não passa? Passa, sempre passa. Você respira fundo, dorme, né? Porque amanhã vai ser um novo dia. E se não bastar amanhã ser um novo dia, não tem problema, você vai ter uma nova semana. E se uma semana inteira não bastar, você vai ter um mês novo. Tudo para recomeçar. E se um mês não bastar, você vai ter um novo ano. E se um ano novo inteirinho não bastar para você recomeçar, fique tranquilo. Exato, vem o próximo. E se isso tudo não bastar, vai ter outra vida. Poxa, mas para que esperar tanto para fazer uma coisa que a gente pode fazer agora? Essa é a ideia do Evangelho. Muito obrigado pelo carinho. Antes de terminar, me permitam, né, agradecer a vocês que carinhosamente recebem as pílulas do Evangelho. Não tem como não agradecer. Né, que tão carinhosamente recebem, que multiplicam as pílulas do Evangelho. Né, se as atividades se encontram na posição atual no mundo, graças a Deus e a vocês. Pessoas que literalmente, com todo carinho, têm a paciência de montar seus grupos, dispara as pílulas, gente que entra no aplicativo, vai, compartilha, vai fazendo esse trabalho que parece que é de formiguinha, mas que vai fazendo uma diferença enorme. Só para eu saber aqui, quem aqui recebe as pílulas do Evangelho? Levanta a mão. Ó, que beleza. E olha, ainda tem muita gente que não recebe. Descubram, conheçam. Nós temos hoje no nosso canal do YouTube mais de 1000 pílulas do Evangelho lá. Hoje, para vocês terem ideia, gente, da magnitude do projeto da Falange do Bem, eu falo disso com muito carinho, porque a parte que aparece é o Ricardo, é a voz. Eu não sou nada, comparado à engrenagem gigante que hoje roda. Graças a Deus. Nós temos hoje um time de voluntários incontáveis em dezenas de países. Só o mês passado a gente teve mais de 2000 atendimentos fraternos, feito à distância por voluntários. Nossa equipe de tradutores das pílulas do Evangelho, hoje, ela ultrapassa o número de 300. As pílulas são traduzidas para quase 90% dos idiomas conhecidos. A base, inclusive, até aqui nos Estados Unidos, lá na Flórida, né? Uma companheira que trabalha junto ao exército americano utiliza um software que eles têm lá na NASA, enfim, e que vai ajudando muito em todo o processo. Então, assim, muito obrigado. A gente tem agora o Instituto Namastê, né? Quem recebe as pílulas sabe, é a nossa instituição sem fins lucrativos, por exemplo, esses CDs, tudo isso assim ajuda o Instituto Namastê nas funcionalidades deles, né? E aí nós apoiamos instituições que apoiam. Ao invés de a gente, vamos abrir uma instituição para cuidar de velhinho. Não, vamos apoiar a instituição que já cuida dos velhinhos. Vamos abrir uma instituição para cuidar de criança. Nós vamos apoiar uma instituição que cuida de criança. Então, Namastê é a instituição que cuida das instituições.
né? E graças a Deus, embora seja recente, a gente já contabiliza, né, uma quantidade gigante de atividades realizadas em nome do bem. E graças a vocês. Então, assim, eu fico muito contente. Muito, muito, muito contente. Nós temos instituições que cuidam de crianças com paralisia cerebral, instituições que fazem um trabalho lindo para cuidar dos andarilhos esquecidos nas ruas, e não só levando comida, mas levando o evangelho para os andarilhos, levando esperança, música, e muitos desses andarilhos se reconectando com Jesus. Nós temos instituições que cuidam de dependentes químicos que a sociedade esqueceu, que virou as costas. Tem instituições que cuidam de refugiados na Europa, que é algo muito difícil, muito complicado, é um fenômeno recente e sobrecarrega, né, muitos países com uma série de questões. Então, assim, nós temos instituições que cuidam de pessoas com HIV. Muita gente não se fala mais hoje no HIV, né, como se falava na década de 90, mas ainda é um problema grave no mundo todo. É um problema grave no mundo todo. Recentemente a gente recebeu apoio público, né, da Cruz Vermelha Internacional. A gente tem uma parceria com eles. Então, assim, muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado. E peço em público sempre a oração de vocês, a prece de vocês, né, para que todos nós continuemos irmanados nessa corrente do bem. E se você não faz parte dela, vem para cá. Vem para cá, é tão fácil, né? Baixa lá o aplicativo IRM Oficial, a você receber as pílulas. Entra no site do Instituto Namastê. Lá explica, tem toda a explicação. Você vai ter acesso às pílulas do Evangelho Infantil, vai ter acesso ao trabalho que é feito com os animais, vai ter tudo. Está lá no site. Está lá no site. E você vai nos ajudando. Com certeza. E a gente vai se ajudando, né, a crescer aí em nome de Deus. Então, só para poder fechar, a gente fecha aí, eu fico à disposição de vocês, para não me estender. Que Jesus abençoe a todos com luz, carinho e paz, uma vez mais. E que a bondade divina permita, né, se assim o for, do mundo maior do desejo, que eu tenha o privilégio de revê-los. Né? Me sentiria muito honrado, muito grato, muito feliz de poder retornar a essa casa, né, que com tanto carinho tem feito tanto bem aqui a essa região. Jesus seja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.